De todos os planetas gigantes do Sistema Solar Exterior, um em particular se destaca. De certa forma, pelo menos superficialmente, Netuno e Urano são semelhantes um ao outro em sua tranquilidade geral. Eles podem formar nuvens e manchas, mas também podem, em outros momentos, ser quase sem características. Saturno também parece tranquilo do alto, sereno, embora certamente tenha suas tempestades. Mas Júpiter se destaca pela natureza violenta e caótica de sua atmosfera superior, com gases constantemente tumultuando, subindo e descendo, e megatempestades como a Grande Mancha Vermelha rugindo por séculos. Mas há mais em Júpiter do que vemos em sua superfície. E é ainda mais estranho do que a atmosfera superior que vemos. Isso, de certa forma, é uma máscara que ele usa, escondendo algo ainda mais estranho abaixo. Antigo não é uma palavra forte o suficiente. Acredita-se que Júpiter seja o planeta mais antigo do Sistema Solar, além de ser o maior, e, por isso, o primeiro a se formar, além do Sol. O progenitor é o irmão mais velho. Acredita-se que seja até 50 milhões de anos mais velho que a Terra, e um pouco mais velho que Saturno, talvez o segundo irmão, embora esse planeta desempenhasse um papel proeminente e vital na ainda jovem vida de Júpiter em um universo que persistirá por trilhões de anos. Quando o gigante finalmente se formou, migrou para o interior do Sistema Solar primordial, em parte pelas mãos de Saturno, enquanto os dois gigantes buscavam sua atual ressonância orbital. Mas esse processo errante, conhecido como a grande hipótese da marcha, pode ter afetado profundamente a formação do restante dos planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Sem a presença de Júpiter, por extensão, de Saturno, o Sistema Solar poderia parecer dramaticamente diferente do que conhecemos hoje. O período orbital de Júpiter é de cerca de 11,86 anos terrestres, quase 12 vezes o nosso ano, e sua massa é um pouco menos que milésima da massa do Sol. Com a Terra, poderíamos colocar 1,3 milhão de nós dentro do Sol. Nossa casa é realmente muito pequena. Júpiter também é brilhante, na verdade, o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno, depois da Lua e Vênus, e uma visão impressionante mesmo em um pequeno telescópio, com suas 4 luas galileanas visíveis que se movem a cada noite que você a observa, e uma ou duas de suas faixas atmosféricas podem ser vistas, às vezes. Até mesmo a Grande Mancha Vermelha é visível com um telescópio grande o suficiente. As luas galileanas, Ganimedes, Calisto, Europa e Io, são por si só alguns dos objetos mais interessantes do Sistema Solar. 3 delas têm oceanos potenciais de água líquida sob suas superfícies geladas, sendo que Ganimedes potencialmente hospeda vários oceanos subterrâneos separados por gelo exótico, e a lua restante, Io, por seu vulcanismo selvagem e constante devido à constante flexão causada pela imensa gravidade de Júpiter, gerando calor. Por mais importantes que essas luas sejam na ciência espacial hoje, não tínhamos ideia de que elas sequer existiam antes de 1610, o ano em que Galileu Galilei as descobriu com seu telescópio óptico um tanto primitivo. Isso é especialmente interessante à luz de Ganimedes ser na verdade maior que o planeta Mercúrio, que é um dos planetas conhecidos na antiguidade devido à sua visibilidade a olho nu alternadamente nas primeiras horas da manhã e à noite, logo acima do horizonte. Se Ganimedes estivesse perto do Sol, eles também o teriam visto. No entanto, ao mesmo tempo, planetas ainda maiores permaneciam desconhecidos na época de Galileu, com Urano sendo encontrado em 1781, Netuno apenas em 1846 e Plutão em 1930. Sim, eu considero Plutão um planeta. Em um pequeno desabafo, a razão para isso é que eu realmente não gosto do termo planeta menor. Não há nada de menor em Plutão, é um dos objetos mais interessantes do Sistema Solar, possivelmente sendo uma casca de gelo com um oceano de água líquida quente abaixo. Não sabemos a resposta para isso ainda, mas deixando de lado as luas de casca de gelo e olhando apenas para os planetas em órbita direta ao redor do Sol, é possível que se Plutão tiver um oceano subsuperficial, ele pode ficar em segundo lugar apenas para a Terra em habitabilidade planetária no Sistema Solar, potencialmente superando tanto Marte subterrâneo quanto a atmosfera superior de Vênus.
Então, eu apoiaria algum outro conjunto de critérios definindo planetas que inclua Plutão, talvez um sistema de classificação numérica ou alfabética, e realmente importa se o sistema solar acabar tendo um número desajeitado de planetas depois de descobrirmos todos os objetos do cinturão de Kuiper da classe de Plutão? Eu não acho que sim. Afinal, Júpiter tem mais de 90 luas, chamamos as inúmeras pequenas de luas menores? Não, apenas as chamamos de luas. Nós rebaixamos as luas de Marte, Fobos e Deimos, por serem muito pequenas. Não, não fazemos isso. Todas são luas. Por que não estender isso aos planetas, mesmo que acabemos com 200 deles no final? Este é o universo, e o sistema solar é improvável de ser único nesse aspecto. Mas eu divago. Júpiter é composto principalmente por hidrogênio, 90%, seguido por hélio e uma série de gases traços que são realmente mais importantes em Júpiter do que às vezes recebem crédito, especialmente o neon, mais sobre isso em um momento. Outra peculiaridade sobre Júpiter é que ele realmente não é redondo, é mais um esferoide oblato que se contrai nos polos devido à sua rápida rotação, cerca de uma vez a cada 10 horas. Isso o distorce. Júpiter também é incrivelmente quente, seu interior gera mais calor do que o planeta recebe do Sol, impedindo-o de ser um gigante de gelo como Urano ou Netuno. Perto de seu núcleo, Júpiter é pensado para manter temperaturas de 35.000 graus Celsius, embora sua atmosfera mais alta seja bastante fria, da ordem de menos 145 graus Celsius. Esse calor interno intenso e a pressão atmosférica incrível são o que impulsiona o clima severo nesse mundo. E ele tem relâmpagos. Aqui, mergulhamos na atmosfera superior de Júpiter. Essa fotografia recente mostra realmente um raio verde em Júpiter. As emissões desses raios eram conhecidas, e o fenômeno havia sido fotografado até certo ponto, e houve uma instância de um flash bastante brilhante em Io em um fotômetro que provavelmente era aquela lua refletindo um flash de raio em Júpiter do lado oposto, mas até agora esta é a melhor imagem do raio de Júpiter, que é surpreendentemente semelhante ao da Terra. Existem até instâncias de eventos luminosos transitórios, ou ELTS, na atmosfera superior de Júpiter que podem representar sprites semelhantes ao que é visto na Terra, um fenômeno relacionado a raios que não era realmente conhecido até relativamente recentemente. Já estivemos nesta área da atmosfera de Júpiter. A missão Galileu da NASA realmente tinha uma sonda atmosférica que a acompanhava e que mergulhou na atmosfera joviana por meio de um paraquedas em 1995. Esta foi uma entrada atmosférica verdadeiramente monumental, na qual a espaçonave entrou na atmosfera superior de Júpiter a 170.000 milhas por hora. Isso é de Nova York a Los Angeles em 1 minuto e meio. No entanto, a espessura da atmosfera de Júpiter diminuiu a velocidade da sonda para Mach 1 em apenas alguns minutos escassos. Se você estivesse em órbita olhando para baixo, a bola de fogo de entrada teria brevemente quase ofuscado o Sol em brilho. Olá humanidade, de fato. Este evento de 15.000 graus Celsius deu lugar a uma lenta descida da sonda para o inferno da atmosfera joviana. O transmissor funcionou por 61 minutos antes de sucumbir, provavelmente devido ao aumento da pressão atmosférica que, no momento da falha, estava a 22,7 atmosferas, cerca de 180 km abaixo de seu limite de entrada, já sob uma gravidade muito maior do que a que conhecemos na Terra. A sonda registrou intensa radiação acima da camada de nuvens de Júpiter, relativamente poucos compostos orgânicos, não muito bons para qualquer potencial já improvável de vida na atmosfera de um gigante gasoso, e ventos muito fortes a 640 metros por segundo no auge. Ela realmente encontrou menos vapor de água do que se esperava para a atmosfera superior de Júpiter e, na verdade, menos hélio pela metade do que se pensava anteriormente. À medida que descemos abaixo do que a sonda registrou mais profundamente na atmosfera de Júpiter, digamos que temos uma sonda imortal e invencível, a temperatura e a pressão só continuariam a aumentar. Não é preciso muito para chegar a uma pressão muito alta em Júpiter, logo abaixo de sua atmosfera mais alta.
Na verdade, existe uma camada que possui a mesma temperatura que a temperatura média da superfície da Terra, mas a pressão já está bem acima da atmosfera da Terra. Esmagadora, mas confortável de outra forma. Uma das concepções errôneas sobre Júpiter é que não há nada lá, exceto gás, sem superfície sólida até atingir o núcleo. E, até recentemente, não tínhamos certeza se ele tinha um núcleo. Há modelos de formação de gigantes gasosos em que um núcleo não é formado, apenas um colapso de gás. Mas esta não é uma visão precisa. A realidade é que a atmosfera gasosa de Júpiter, conforme a conhecemos, tem apenas alguns centenas de quilômetros de espessura até atingir um estado de matéria muito estranho. Nemotmosfera oceano. Nesse sentido, enquanto Júpiter é composto pelo que normalmente seriam gases como hidrogênio e hélio, a temperatura e a pressão realmente os empurram para um estado líquido. Como resultado, poderíamos pensar em Júpiter como um gigante líquido, em vez de um gigante gasoso, porque, embora sua atmosfera seja extremamente espessa, ela é surpreendentemente fina antes do hidrogênio começar a ficar estranho. Nas condições desta camada de Júpiter, quando você desce abaixo da verdadeira camada externa de gás, não há realmente uma fase distinta de líquido ou gás para o hidrogênio, mas sim um estado supercrítico. Isso realmente existe naturalmente na Terra em outra forma. A água saindo das chaminés hidrotermais negras Duas Barcas e Pico das Irmãs no Oceano Atlântico na dorsal mesoatlântica está na verdade em um estado supercrítico, mostrando atributos tanto de um fluido quanto de um gás brevemente até esfriar. Esta é a água mais quente já vista na Terra. Aqui, temperatura e pressão são chave. A água normalmente ferveria ao nível do mar a alta temperatura, mas não neste caso por causa da imensa pressão do oceano profundo impedindo isso. A única maneira de descrevê-lo é mais denso que vapor, mas mais leve que água líquida. As temperaturas e pressões envolvidas aqui para esta água estão na ordem de 300 atmosferas, a 407 graus Celsius. O estranho aqui é que esse estado é realmente o que faz funcionar essas fumaças em particular. A água se infiltra nas fendas no leito oceânico, aquece-se até um estado supercrítico e, sendo menos densa do que a água líquida normal, ela sobe e escapa pelo respiradouro. Isso faz parte do processo para nutrientes que a vida oceânica usa e metais que entram na água do mar, porque a água supercrítica é especialmente boa para extrair esses elementos das rochas. No entanto, o hidrogênio supercrítico de Júpiter não é exatamente como moléculas de água em suas propriedades, mas em um estado semelhante e ambíguo. Curiosamente, no entanto, esse hidrogênio estranho seria transparente. Quanto mais você desce, no entanto, mais ele se parece com um líquido familiar e Júpiter começa a se assemelhar a uma espécie de oceano quase líquido de hidrogênio e fluidos supercríticos. Novamente, tudo fica mais denso e mais quente à medida que você se aprofunda, até que o hidrogênio realmente se torna metálico em suas propriedades, o que significa que pode conduzir eletricidade, mas ainda em estado líquido análogo ao mercúrio ou metal fundido. Nessa área, as coisas ficam estranhas. Voltando ao neon. Nas partes mais baixas deste quasi-oceano, hélio e neon precipitam e caem como chuva no hidrogênio metálico. Isso ocorre a cerca de um raio de 37 mil milhas, 60 mil quilômetros na atmosfera inferior de Júpiter. Também nessa área, o carbono se comportaria de maneira estranha, e houve sugestões de que essas camadas viriam chuvas de diamantes, o que também pode ocorrer nas profundezas de Saturno, Netuno e Urano. Os diamantes se acumulam em algum lugar? Abaixo disso, chegamos ao núcleo bastante estranho de Júpiter. A sonda Juno indicou que Júpiter tem, de fato, um núcleo, mas é difuso e indistinto. Não há uma linha divisória clara entre o manto de hidrogênio metálico e o núcleo de Júpiter, apenas uma região de mistura e transição. O núcleo de Júpiter é estranho. É incerto, em parte devido à sua difusão, qual é sua massa real, mas está limitada de maneira combinada a 7 a 25 vezes a da Terra e é quase certamente feito de metal e silicatos. Isso é estranho de outra forma.
Deve ter havido um tempo no início da história de Júpiter, quando estava acumulando esse núcleo e antes de acumular sua atmosfera espessa, quando tinha o tamanho da Terra com um núcleo originalmente sólido. Júpiter também convecta, é um planeta dinâmico com um forte campo magnético como resultado do movimento de material profundo. Mas dentro disso, há um mistério. A composição geral de Júpiter não é tão diferente do Sol primitivo, o que sugere que o sistema solar pode não ter se formado originalmente como pensávamos. Pode ter estado caminhando para um sistema estelar múltiplo. Talvez sejamos um sistema binário fracassado. Júpiter às vezes foi caracterizado como o resultado de um deles. Se as coisas fossem um pouco diferentes, e mais material se acumulasse ou se movesse de maneira diferente, quem sabe o que poderia ter resultado? Poderia até ter impedido a formação da Terra. E nós nunca estaríamos aqui. O sistema solar seria apenas 1 bilhão de sistemas estelares na Via Láctea que tinham algum potencial para a vida e civilização, mas perderam na loteria. Obrigado por ouvir. Se inscreva no canal para mais curiosidades loucas como estas.